Olá, saudações, meus amigos e minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs. Que maravilha estar aqui novamente com vocês, podendo ensinar, dar esclarecimentos, sempre procurando tirá-los do véu de Sofia, procurando levar a todos uma possibilidade para o acordamento. Essa é a intenção do trabalho, né? Vamos iniciar perguntando a você. Você sabe o que são mensagens subliminares? Pois bem, vamos lá. Mensagem subliminar é uma pseudociência e teoria de conspiração que eu descarto. Não tem nada de teoria de conspiração. Que afirma que uma imagem projetada numa certa velocidade, mais rápida que o olho, possa captar, ou oculta num quadro. Não será vista conscientemente, mas atinge diretamente o subconsciente, podendo influenciar as pessoas. Entenderam? Influenciar pessoas. Ao que aqui exposto, vamos mostrar que podem ser definidos como mensagens subliminares, dita novamente como uma pseudociência, e não é, cuja mesma vem sendo utilizada há milênios, principalmente no que se refere à antropologia humana, sendo mistificada ou descaracterizada do real e possível ver, ou possível verdade, nesse processo de mensagens subliminares, tanto pelos antropólogos como pelos arqueólogos, e pior ainda, pelas antigas religiões. Ela engloba uma corrente infinita de mensagens publicitárias, reforçando a ilusão das pessoas de que a acumulação de bens materiais ou a realização de desejos sejam o caminho que os leva à felicidade. E como sempre eu falo, felicidade é um termo subjetivo, o próprio objetivo de vossas vidas. Vou procurar ser o mais explícito possível na explicação do que podem ser consideradas mensagens subliminares, hoje principalmente muito utilizada pelas mídias enganadoras, as quais muitos caem em suas conversas, muitas vezes sem saberem o porquê de terem entrado naquela roubada ou terem acreditado naquela mentira mostrada justamente por essas publicidades e propagandas. Vamos iniciar falando do texto bíblico, que é onde eu procuro passar mais detalhes para vocês que ainda gostam de seguir esse livro, entendam o que ele significa de fato. Vamos lá. No início da história sobre a antropologia humana, disseram aos humanos que Deus falou com os homens. Falou mesmo. E vocês até hoje acreditam que isso tenha sido verdade. Simplesmente acreditam, não cogitam se verdade ou mentira. Um monte de coisa assim, né? Portanto, é uma mensagem subliminar que se instalou em você no mental subconsciente e para a maioria ficou como sendo verdade, justamente o intuito da mensagem subliminar, colocada em vosso subconsciente novamente, sem que você se desse conta, até hoje, para uma grande maioria de humanos, ditos como crentes nesse Deus. E nesse engodo, pois já sabiam de vossas incapacidades de entendimento, foram criando outros ícones, outros personagens, que da mesma forma ficou incrustado em vosso subconsciente, fazendo-os acreditar em mentiras até hoje. Também disseram que esse Deus ditou o testamento, outra ilusão, impregnada em vossos cérebros. Lembrem-se que estou falando
repito, sobre mensagens subliminares. Portanto, tudo o que estou dizendo é justamente sobre elas. Nada mais. As aulas que ministro estão dentro desse contexto. Porque as metáforas são outra forma de mensagem subliminar. O que mostro não é para mantê-los na prisão, mas no intuito principal, de certa forma, subliminarmente, incutir em vossos subconscientes outra realidade. Talvez desbloqueando, ou desfazendo as antigas mensagens que ainda proclamam e acreditam. Libertando-os, abrindo vossos olhos para identificarem, como eu chamo, as entrelinhas, identificarem essas mensagens e os possíveis sugestionamentos que estão tentando fixar em vossas mentes. Vamos dizer, a grosso modo, que meus ensinamentos são um desentupidor de pia. E pia é o vosso subconsciente, contaminado. Ainda falando do tal Deus, já expliquei em várias aulas que esse ser não é o criador do cosmos. Porém, é simplesmente um extraterrestre, que dizem na antropologia e arqueologia ter criado o corpo humano, ou a raça humana, e que os clérigos eruditos, mesmo sabendo disso, e como se basearam nas seitas pagãs, não revelaram e não revelam ao humano quem de fato é esse Deus. Até hoje, que denominaram como Anunnaki. Creio que fica bem claro as mentiras da forma utilizada para contaminar vossas mentes, através de falsas mensagens para dominá-los. Até hoje isso continua se repetindo. Bom, não vou me alongar na parte do texto bíblico, pois creio que já tenha sido suficiente para dar uma base a vocês para analisarem o conteúdo da Bíblia, saberem analisar o conteúdo da Bíblia. Aliás, é o que eu venho fazendo e eu já falei em outro vídeo. Vocês têm que assistir sempre esses vídeos, essas aulas, porque cada uma delas vai trazendo um pedaço de informação para vocês formarem um todo num certo momento, ou abrir o entendimento total. Lembrando, assistam a videoaula 30, onde eu mostro símbolos fálicos, utilizados pela igreja. Esses símbolos estão ligados diretamente às forças negativas, onde o principal objetivo dessas forças é usarem vocês através do sexo, sem noção. Como eu explico também no vídeo aula 10, sobre o que é sexo tântrico, ou seja, sexo energético e o sexo pervertido, que é o que a maioria faz. Vamos às outras formas de mensagens subliminares. Uma delas está ligada às propagandas, publicidades, filmes, vídeos, CDs, DVDs, capas de revista, outdoors, explicando. Em geral, toda filmagem, que é o caso lá que eu te falei, para fazer um movimento, esse movimento que eu estou fazendo na filmagem, é preciso que ele forme 30 quadros, entendeu? Ou seja, a cada 30 quadros, eu tenho 1 segundo de filmagem. É mostrado a vocês, 1 segundo. Aí você vê a imensidão de filme que é necessário. Claro, hoje tem outras tecnologias, outras técnicas mais avançadas. Porém, essa é a tradicional, para elucidar a explicação. Aí você pergunta, onde entra a mensagem subliminar? E respondo, desses 30 quadros, um é apagado.
E nesse que estaria apagado, é incluso, por exemplo, uma frase como: você adora pipoca, né? Como você não enxerga com o olho normal, né? O seu cérebro capta a escrita, a imagem escrita. E de repente, você começa a sentir uma ânsia, um desejo enorme de comer pipoca. Apesar de dizerem que isso é proibido pelos órgãos que controlam essa área, muitos se utilizam desse processo, que passa desapercebido desses órgãos controladores. Essa, a meu ver, é uma cruel forma de dominação, né? Como vocês não sabem, né? Aliás, é uma dominação de um humano para outro humano. Por isso que é importante cada vez você saber mais. E eu posso até dizer desumano, né? A meu ver, a outra maneira de incutir subliminarmente em vossos subconscientes é a repetição da mesma propaganda ou da mesma fala, muitas vezes, ou de uma frase qualquer. Como eu falo aqui, cala a boca, inocente, ou não sabe nada, né? É repetido muitas vezes, para que entre na cachola, né? Aí quando eu falo ignorantes, não é para vocês se tornarem ignorantes, é a condição em que todos nós estamos, né? Mas nós somos ignorantes, mas precisamos tirar isso de dentro para deixarmos de ser. Conseguiram entender? Bom, vamos dizer assim, os vossos cérebros têm vida própria, pois ele os comanda sem que vocês percebam. Esse é um dos fatos do que explico e ensino. Venho dizendo sempre, tirem o cérebro ou a mente da frente para que vossos olhos sejam abertos. Outro processo que também é utilizado, quase parecido com a dos filmes e vídeos, é nos CDs. Ou seja, você ouve uma música do seu gosto, ou lê um livro, sem saber, ou até ouve, né? Sem saber que por baixo dessa música está uma mensagem decodificada, a um nível muito mais baixo do que é o som da música, ou até em outra frequência. Essas músicas que vendem CDs para você dormir, com frequências, você não sabe o que está incutido ali. Qual é realmente o objetivo que está ali? Porque você ouve e uma camada abaixo, em outra frequência, está dizendo outra coisa. O seu cérebro ouve. Aqui é um microfone. Você sabia que a orelha é um microfone? Ele capta o som e leva lá no cérebro. Os olhos são a câmara de filmagem. E da mesma forma, vamos supor, você sai comprando convulsivamente donuts. E talvez você mesmo se pergunte, né? Por que será que de repente eu senti tanta vontade de comer donuts? Sem se dar conta de que a mensagem estava contida naquele CD, naquela música que você tanto gosta, naquele CD de fazer você ficar, entendeu? Vamos orar com música, vamos meditar com uma música sutil, mas você não sabe o que está lá atrás. Por isso o silêncio é o melhor de tudo. Conseguem perceber como a falta de conhecimento permite que sejam dominados? E muitos até sabem, mas não acreditam que isso aconteça, e outros ficam espalhando que é teoria da conspiração.
Cala a boca. Não buscam de se inteirar das verdades. As mensagens subliminares também servem para induzi-los a desejos sexuais, a pedofilia, a LGBT, a assassinatos, por videogames. Por exemplo, uma mensagem bem conhecida está contida no meio do filme, do desenho, né, do Rei Leão. Para quem não sabe, na cena onde ele, no topo de uma montanha, no alto de um morro, chateado, se debruça na grama, ou se joga na grama, né, fazendo com que aquelas folhas esvoassem, né, sejam sopradas ao vento. E dentro dessa quantia de folhas esvoaçantes, está escrito nada mais, nada menos do que a palavra sexy. No desenho Bernardo e Bianca, quando eles passam numa latinha de sardinha voando, que foi feita com um avião, diante da janela de um prédio, na janela ninguém nota, mas tem uma mulher com os seios à mostra. No desenho da Pequena Sereia, onde aparece o Tritão falando com ela, atrás deles, uma das torres do castelo que aparece é nada mais, nada menos do que um falo. Isso fica na mente. E posso ficar aqui mostrando várias mensagens que foram descobertas nos desenhos, em filmes, em capas de revista, por aqueles que pesquisam esse tema e disponibilizam a quem busca saber sobre esse assunto. Se não acreditam, é simples. É só observar esses desenhos e pararem na cena que aqui eu descrevi e vocês verão, para ver se é mentira. Cabe uma pergunta aqui. Se estas cenas estão lá, qual o objetivo de quem as colocou lá propositadamente? O que vocês acham? Outro tipo de mensagem são as simbologias utilizadas principalmente pelas grandes empresas. Vou citar algumas que têm mensagens subliminares em seus símbolos e logotipos, explicando de forma mais simples. Logotipo é a representação gráfica do nome fantasia de uma empresa em que só são utilizados os símbolos e ao design. Ou seja, quando você vê o símbolo, você sabe de que empresa é. Que também pode ser definido como a imagem da marca. Vamos iniciar com o símbolo do McDonald's. Mesmo que não admitam, ele é um tridente de ponta para baixo, que representa a simbologia correlativa ao Satanás. Outro símbolo esotérico muito utilizado é a do triângulo, usado principalmente pelas fábricas de automóveis, como a Mercedes-Benz, a Mitsubishi, a Yamaha, entre outras. Se procurarem no Google, por exemplo, vocês vão ver a marca Hyundai, tem um símbolo estilizado, uma figura estilizada de dois homens dando as mãos, um ao outro, num comprimento, para quem conhece, maçônico. Claro, isso está bem enrustido dos que desconhecem, como eu falei, essas simbologias. Outra é a Volkswagen. São dois Ws entrecruzados fazendo um tridente. A Lamborghini nem tentou esconder, é bem exposto o tridente. A BMW é um círculo, internamente tem uma cruz formando 4 triângulos. A Renault é um losango, símbolo da pedra filosofal, estilizado. A Chevrolet é uma cruz também estilizada, mostrando que o braço equivalente à matéria, deitado, que é o significado da cruz, mais longo. A Bentley é um círculo com a asa, repetindo o símbolo egípcio.
A Audi são 4 círculos entrelaçados. É a representação das 4 forças da natureza ou da matéria. A Dodge é a cabeça de um touro, o mesmo símbolo do chifrudo. A Chrysler é um pentagrama. Mas vamos continuar com outros tipos de mensagens subliminares que dos automóveis poderia ficar aqui descrevendo uma centena pelo menos. Com essas mensagens ocultas ou subliminares. Mas creio que já tenho mostrado bastante para vocês continuarem a pesquisar, né? Pesquisando a respeito. Existem simbologias subliminares não só em companhias fabricantes de automóveis, mas em uma gama imensa de outras empresas. Por exemplo, o Banco do Brasil tem um logotipo que são 2 Bs entrelaçados, que na verdade formam um cifrão, que é um símbolo financeiro ou do dinheiro, ao mesmo tempo que forma o número 33 ou um 8, que na simbologia cabalística também representa dinheiro. O Bradesco, uma tocha, provavelmente dizendo que são campeões, utilizando a cor vermelha, que é a cor do sangue, a cor da matéria. As cores também exercem influência no seu psique, sem que você se dê conta disso. Por exemplo, o vermelho, o amarelo e o negro são muito usados. No logotipo do McDonald's, por exemplo, novamente, ele tem o objetivo de chamar a atenção com o amarelo, para que você consuma o que eles vendem. E o vermelho é para que vocês se retirem rapidamente. Portanto, eles chamam vocês para comprarem, mas querem que desocupem logo o lugar para que outros venham consumir. E vocês não sabem. Entenderam? Veja bem, isso aqui não é ilusão de mensagem subliminar, não. Isso é estudo psicológico. Está dentro da psicologia. Não é invenção. É um estudo realizado para se saber como influenciar as pessoas sem que elas percebam. O azul também é utilizado, simbolizando a parte espiritual de luz. Mas sempre há uma contrapartida, ou algum outro símbolo incluso, que define a luta entre o bem e o mal, ou a matéria contra o espiritual, ou a mente contra a consciência ou contra a alma. As cores utilizadas como simbologias entre o pseudo bem e o mal, em geral, são o azul contra o vermelho, ou, em outras situações, o preto contra o branco. As cores também são utilizadas na cromoterapia, uma das terapias que eu ministro, com significados bem parecidos. O terapeuta aplica, aliás, em você, porém, você não tem a noção do que elas fazem e representam em seus corpos. Pelo menos uma grande maioria não tem nem ideia do que isso seja. Mas eu não vou explicar aqui sobre o assunto, porque aqui é outra coisa hoje. Uma das piores formas, considero, de mensagens subliminares da psicologia é a influência exercida pelos pais sobre os filhos. Prestem bem atenção, hein? Os mesmos crescem sem a noção de que foram sujeitados pelos pais e continuam seguindo as péssimas informações passadas por eles, mesmo que eles não saibam disso. Mas quem não tem nada para dar, vai dar o quê? Mas você cresce e precisa abrir os olhos para perceber que muitas dessas informações estão lhes fazendo mal. Vou contar uma historinha aqui, pequenininha, que me veio agora. A filha estava lá na cozinha com a mãe fazendo carne de panela, né? Aí a mãe pegou a peça de carne,
cortou no meio e pôs na panela. A filha, intrigada, perguntou para a mãe: você sabe por que você corta para pôr a peça da carne dentro da panela? Se cabe ela inteira? A mãe falou: não sei. Aí ela, sabiamente, né, pegou e foi perguntar para a avó. A avó falou: não sei. Foi a minha mãe que me ensinou. Aí ela pesquisou, né? Chegou por que a tataravó cortava a carne para pôr na panela. Aí ela descobriu o quê? Que é o que acontece com vocês. Descobriu que ela cortava porque não cabia na panela. Só que isso passou para a filha, né? Que passou para a mãe dela e ela queria passar para a filha. Mas a filha, já mais evoluída, abriu a consciência e descobriu. Era simplesmente porque a panela era pequena. Então por que a mãe estava cortando no meio e pondo numa panela que cabia a peça inteira? Se percebe? Incutem na cabeça de vocês as coisas e vocês não se dão conta que vocês estão fazendo besteira porque passaram isso de pai para filho, muitas vezes. Aí enche os consultórios de psiquiatra e consultórios de psicólogos ou de terapeutas, né? Vocês buscam saber? Bom, vocês não percebem que essas informações estão lhes fazendo mal. Vamos descrever algumas sugestões subliminares que levam humanos a atitudes incoerentes. Por exemplo, seu pai lhe diz: você é burro, você não sabe fazer nada, você nunca vai chegar a uma faculdade. O outro diz para a filha: você tem de respeitar e servir o seu marido quando se casar. Aí o outro fala: você é macho, tem que pegar a mulher mesmo. Se a mulher não dá nada, vai lá, pega outra. Cambada. O outro diz: você não passa de uma prostituta. Você não serve nem para ser empregada. O outro não ensina nada. Deixa o filho crescer sem noção alguma. E você, não é você o sentido de todos, né? Cresce fazendo um monte de besteira, achando que está agindo corretamente. Vemos muitos drogados, assassinos, ladrões, justamente que vieram dessa condição. Essas mensagens são passadas ao humano, muitas vezes, olha só, desde o ventre materno. Não é abobrinha isso não, isso é verídico. Isso é estudo. O pai da psicologia falava sobre isso. Os traumas desde o ventre da mãe. Por exemplo, a criança lá no útero ouve do lado de fora a mãe dizer que não queria ter esse filho, que não queria engravidar, mas soube lá, tchaca-tchaca, né? Que quer abortar e que ele morra antes de nascer. Vocês acham que isso é brincadeira? Essa criança fica com esse estigma, até adulto, se sente rejeitado, sem saber o motivo. Outra baboseira que fazem é ficar cantarolando certas músicas idiotas para a criança, já incutindo nelas o medo. Você tem medo e não sabe por quê. Uma dessas músicas é a
Nana, nenê, que a cuca vem pegar. Papai foi na roça, a mamãe pro cafezar. Bicho papão sai de cima do telhado. Deixa o nenê dormir sossegado. Pelo amor, que isso? Gente, não se toca, não cai a ficha. E vocês acreditam que a criança dorme sossegada. Cala a boca, inocente. A criança pode até dormir, mas não terão mais sossego pela vida toda. Pois sempre terão medo da cuca e do bicho-papão. Tem marmanjo aí com 70 anos de idade com medo de bicho-papão. Entenderam? Outra situação, seu pai e sua mãe, ou o pai ou a mãe, baterem muito na criança, né? Absurdamente espancarem até, né? Ou não terem um pingo de paciência, né? Ou darem tudo o que ele quer. O que acontece? Né? Acontece que esse serzinho, essa alma que veio para aprender não aprende nada, age da mesma forma repetindo as agressões, né? Ou dando para os filhos, caso ele os tenha, como os pais fizeram, ou não dando nada, porque se torna egoísta, ou agridem pessoas presentes no seu cotidiano. Muitos se tornam párias da sociedade, como já falei antes, né? Justamente pela desatenção que tiveram dos pais, como também forma como eles foram agredidos. Mais uma tradicional mental indução é a de ensinarem que você tem que se casar e constituir família. Cala a boca! Você ouviu Deus falar isso para você? Isso é a religião que fala. E vocês ficaram com isso, que tem que ser assim. Tem que ser nada. Transformaram isso em obrigação. Pergunto, de onde tiraram essa ideia? Onde está escrito que o Criador determinou isso? Claro, eu repito, pela afamada religião. Estão percebendo o quanto essas mensagens são utilizadas, denegrindo os cérebros e aquelas almas que vieram para se tornarem melhores? E acontece justamente o contrário. Aqui entra a necessidade de você buscar expandir sua consciência para se libertar de toda essa maléfica influência. A total falta de escrúpulos é a utilização dessa ciência com o objetivo de ganhar dinheiro, ou seja, em benefício de si mesmo. Podemos até dizer subliminarmente que isso seja satânico. Se tem algumas formas utilizadas para induzi-los sem que tenham noção do que acontece. Portanto, a partir de agora, comecem a ficar espertos. Comecem a abrir os olhos. Tirem as vendas colocadas, que os tornaram cegos. Deixem de ser esses cegos. Não dói, não custa nada. O maior beneficiado é você. Tenho muita certeza disso. Outra influência subliminar usada pelos pais está ligada à sugestão sobre qual religião você deve seguir ou a que profissão. Só elucidando uma historinha que aconteceu semana passada. Me perguntaram, por que a alma não se lembra das vidas passadas? Porque essa pessoa fez essa pergunta porque ela não acredita em encarnação. E ela acha que você vem e devia lembrar das vidas passadas. De certa forma, ela estava me afrontando para ver o que eu ia dizer. Simplesmente respondi. E, que serve de referência a vocês, evidentemente, com outra pergunta. Vamos então supor, eu disse a ela, que você se lembre. Você acredita que sabendo, você vai corrigir os erros do passado?
ou de pretéritas encarnações? Ele respondeu que sim. Aí eu lhe disse novamente, como você tem certeza disso se nem acredita em encarnação? Outra coisa, você tem certeza de que fato pagaria pelos erros cometidos anteriormente? Onde está essa certeza? Se o ser humano, em sua índole, é maquiavélico, irresponsável, incoerente, indisciplinado, teimoso, cabeça dura, podemos ter certeza que mesmo sabendo de seus erros passados, não os corrigiria. Pois você está ignorante, como é que você vai corrigir isso? Está contido dentro do ser, dentro do mental, a liberdade de fazer o que você bem entende. Muitos não sabem e não aceitam a lei de causa e efeito. Aí tem essas atitudes sem que eles de fato saibam. Qual atitude é a mais correta e coerente a se tomar em diversas situações? Portanto, mesmo sabendo, se não houvesse uma forma de puni-los, eles não se corrigiriam, vocês não se corrigiriam, Então eu pergunto, para que saber sobre os erros do passado? Essa é a maneira encontrada pelo plano espiritual de fazer com que possamos corrigir os erros, mesmo não lembrando do passado. Porque eles se apresentam, esses erros, através do karma. Se você não errou, não precisa. Claro, óbvio. E não buscar a correção é manter os mesmos erros de vida após vida. Porém, aquela pessoa, mesmo tendo admitido eu estar certo, como é teimoso, continuou não acreditando na reencarnação. Para afirmar, eu ainda lhe perguntei, você acredita que, de fato, o Criador nos gerou burros? E depois nos colocou aqui para nos tornarmos inteligentes e capacitados espiritualmente, vivendo aqui apenas uma encarnação de 80 anos? Você quer que isso tenha sido suficiente para você evoluir? Ou você se acha já inteligente? Um maninho cabeça dura, mesmo contradito e sem razão, nem sequer teve a capacidade intelectual de usar o cérebro, como fazem uma grande maioria, e analisar o que lhe fora dito. Continuou como uma mula empacada, repetindo que encarnação não existe. Bom, evidentemente, depois dessa, encerrei a conversa. Porque, como diz a Bíblia, não se perde tempo com quem nada quer. É o mesmo que dar pérolas a porcos. E creio que vocês sabem o que o porco vai fazer se você jogar uma pérola para ele. Humanos subliminarmente não conseguem entender isso. Ou seja, são metáforas. Também são mensagens subliminares, que muitos não conseguem traduzi-las. Tudo esse textinho que eu falei para vocês está contido mensagem subliminar. Que é para fazer o cérebro mudar o padrão de consciência. Pega a borrachinha, eu tô dando uma borracha para vocês para apagar o que não presta. Entendeu? Uma outra palavra que cabe aqui para designar o que fazem com os humanos é a palavra sugestionamento. Dentro dela estão contidas as outras duas palavras. Uma é a sugestão e a outra é a mente, que é igual a mento. Portanto, sugestão da mente.
Eu estou procurando sugestionar vocês para que vocês fiquem melhores do que vocês são. Não estou incutindo ideia de farofa para vocês me darem dinheiro. Ou para saírem aí comprando um monte de baboseira. Vocês estão sendo sugestionados o tempo todo por tudo que vocês veem, ouvem e leem. Por isso é cuidado com o que vocês fazem. Ter cuidado com o que ouve, com o que vê, com o que lê. Aí o cara fica grudado nessa Globosque, e as outras também, né? Vendo um monte de baboseira. Vai ter o que aqui? Bom, usei essa historinha, né, como exemplo para mostrar que essa pessoa, como muitas, estão sugestionadas a não buscarem e não saírem da condição de ignorância em que se encontram. Entenderam? Classe. Como dizia o professor Tibúcio, da TV Cultura, que é um personagem do ator Marcelo Taz. Entenderam, classe? Entenderam? Bom, vamos encerrando mais essa aula com uma frase em latim. Et facta est lux non est qui de luci, in tenebras et de fronde somnus operanti. E tanquantum rescendentia crede mihi non est determinare quae sunt animo. A tradução dessa frase, eu fiz uma brincadeira com vocês. Ela está traduzida na tela de chamada do vídeo. E vocês só vão perceber agora que eu falei. Essa tradução que deixei lá para vocês vai ser o seguinte: quem descobrir qual é, responda no comentário o significado, que eu vou dar um beijo e um queijo. Entenderam? É uma brincadeira. Ai. Tá bom, meus queridos? Tem lá incluso também uma frasezinha carinhosa. Que se não descobrirem, ficará em vossas mentes, pois seus cérebros gravaram com toda certeza, mesmo você não enxergando. Ok? Mais uma vez, meus queridos, despeço-me fraternalmente, agradecendo a presença, desejando a todos que Fiat Lux, ou seja, que faça-se a luz em vossa jornada. Até já, meus queridos.